transmitiam os ditos, discursos, parábolas que Jesus havia contado. E os ouvintes gravavam tudo na memória, como bons israelitas treinados a fixar os ensinamentos da Torá. Era dessa maneira que os evangelhos permaneciam vivos no coração e na memória de numerosas pessoas muito antes de que qualquer coisa a respeito dos evangelhos houvesse sido escrita. Esse aprender não era algo monótono, era a transmissão da palavra, transmissão de vida. Desta forma, as pessoas eram enriquecidas quando absorviam mais e mais de Jesus, a quem pertenciam com profunda gratidão por ser Ele seu Salvador e seu Messias. A segunda implicação na doutrina dos apóstolos é que os convertidos eram israelitas. Até então, eles eram ensinados pelos escribas, que lhes haviam mostrado como aplicar a lei de Moisés ao cotidiano. Por isso, o judeu gostava de ir aos escribas com perguntas sobre a organização da vida. Agora, a vida deles pertence a Jesus. Eles querem vivê-la, eles querem viver essa vida para Ele, para agradar-lhe. Era isto que os apóstolos precisavam mostrar a eles, como era seguir a Jesus na prática, como era parecer-se mais com o Senhor. Como nos diz o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam ávidos por conhecer mais e mais de Jesus. Não tinham muito conhecimento naquele primeiro momento. Nós estamos falando de uma igreja que se inicia. Não é o caso desta igreja, que já tem gente madura, que conhece ao Senhor, que vem caminhando com Deus já faz algum tempo. Então, levamos vantagem nesse sentido. Mas eu quero chamar a sua atenção para a espontaneidade dessa igreja, para a simplicidade desta igreja, para a avidez com a qual aqueles 3.000 convertidos afluíam, se juntavam para aprender da doutrina dos apóstolos, para enriquecer as suas vidas, para conhecerem mais a respeito do Evangelho da Graça. Então, a doutrina é importante, a direção doutrinária é importante. Precisamos ser uma igreja que conhece a palavra, precisamos ser uma igreja que tem firmeza doutrinária. Agora, não é só isso. A Bíblia diz que eles perseveravam unidos também na comunhão. E isso é uma situação delicada. Nós vivemos um tempo de muitas pessoas desiludidas com a igreja. Nós vivemos um tempo de muitas pessoas magoadas com a igreja. De muitas pessoas, como um moço que eu conversei recentemente, moço muito inteligente, com conhecimento geral fantástico, formado em Direito. E ele falava comigo como se nenhuma igreja estivesse à sua altura. Toda igreja, perto da casa dele, tinha um defeito. Ah, fui lá, não gostei por causa disso. Ah, fui lá, não gostei por causa daquilo. Ah, aquele louvor não é bom, aquela palavra não é boa. Eles estão muito na superfície, não mergulham, e etc. E eu estou ouvindo. E eu pensando, meu Deus, como ele é bom, como ele é inteligente, como ele está acima do nível. Ou pensa que está.
Então, igual a esse moço, nós temos muitos desigrejados. Foi uma menina na minha igreja recentemente e ela faz parte dos desigrejados. E ela estava contando a história dela, na última igreja que ela esteve. Eu ouvi com educação e falei para ela, filha, você é uma menina de Deus. Você precisa de um lar espiritual, porque é na igreja é que a gente é moldado e edificado. É engraçado, né? Nós, como seres humanos, temos muitas pontas, somos pontiagudos. Quando nós estamos na igreja, a igreja está junta. Então, as minhas pontas vão ferir o reverendo Clemente, vão ferir o reverendo Tiago, vão ferir o reverendo Luiz, e as pontas deles também. A gente precisa entender que quando nós estamos na igreja, nós conhecemos os nossos erros, as nossas limitações. Pessoas que vivem sós tendem a se considerar perfeitas, porque ninguém reclama, não tem ninguém do lado dela. Mas quando nós estamos juntos na igreja, nós nos espetamos, o irmão pisa o nosso pé, nós pisamos o pé do outro. E a gente vai, puxa, eu preciso andar melhor, eu preciso enxergar melhor. E você vai se corrigindo. A igreja é um local de edificação mútua. Na igreja, no sentido positivo, cada um de nós tem aptidões, talentos e dons, com os quais abençoamos os nossos irmãos. Os nossos irmãos também possuem talentos, aptidões e dons que nós não temos. Então, quando nós estamos juntos, somos diferentes. Às vezes nos desentendemos, às vezes nos identificamos, às vezes nos admiramos, às vezes batemos de frente um com o outro, faz parte do caminhar junto. Somos uma família. E na família ninguém é igual. Existem pessoas diferentes na família, com visões diferentes, e nós precisamos ter a coragem de estar juntos, ter a coragem de permanecer unido, ter a coragem de ouvir, não gostei do que você falou, não gostei da sua postura, você me ofendeu com aquilo que você falou, acontece. Aí então as pessoas ficam magoadinhas e saem, vão embora. Enquanto se perseverassem na comunhão, cresceriam, seriam edificadas. Irmãos, a igreja é uma ideia fantástica de Deus. Eu tinha 17 anos, 18 anos, quando estava cursando o primeiro ano da faculdade. E o professor de literatura, eu fazia português de literatura, o professor de literatura passou um trabalho sobre alguns autores. E dividiu a turma em grupo. E eu trabalhava, chegava um pouco tarde, né, tal, e quando eu cheguei, o grupo já estava todo dividido. Tempo antigo, tá, irmãos? Um datilografaria o trabalho, não tinha computador nessa época, né? Outro faria isso, outro faria aquilo, e eu estou percebendo. Eu falei, bom, tá bom, cheguei agora, qual é a minha parte? Ah, você apresenta! Estava todo mundo fugindo da apresentação. Aí, para mim, aquilo era normal. Crente desde pequeno, professor de escola dominical com 14 anos de idade. Para mim, apresentar, enfrentar público, não era o problema. Mas eu não tinha percebido que estava todo mundo fugindo da apresentação. Tudo íntimo, foi criado na igreja. Aí, então, eu falei, bom, só me dá o material um tempo que eu apresento o trabalho. Quando eu apresentei o trabalho, irmãos, a turma toda bateu palma. Aí eu fiquei assustado. Eu falei, eu só apresentei o trabalho. Mas eles não estavam acostumados a uma pessoa que tivesse eloquência para falar, tranquilidade, didática para explicar. Eu aprendi isso tudo na igreja. Eu aprendi isso tudo com as pregações do meu pastor. Eu aprendi isso tudo na escola dominical.
Aí você percebe aquela pessoa, nossa, como ela canta lindamente. Aonde ela aprendeu a cantar? Ela aprendeu a cantar no coral da igreja. Irmãos, eu era muito desafinado. Eu não sabia entrar no tom das músicas. Até que alguém me convidou para o coral e eu morri de rir, né? Eu falei, o que eu vou fazer no coral? O regente do coral acertou a minha voz, me ensinou a entrar no tom. A minha voz ficou afinada. Eu falei, meu Deus, o meu sonho era cantar e eu posso até cantar hoje por causa do coral da igreja. A gente aprende coisas na igreja. A gente aprende a respeito de Deus na igreja. A gente aprende a respeitar os pais da igreja. A gente aprende tanta coisa e a igreja é algo assim absolutamente fantástico. Não fale mal da igreja perto de mim, porque eu não vou ficar calado. Eu sou filho da igreja. A igreja ajudou na minha educação, na minha formação. Hoje, casais têm um filho. O pobrezinho fica sozinho, porque a violência não permite. Né? Eu fui criado na rua. Na minha época podia fazer isso. Mas hoje não pode. Hoje as pessoas estão em condomínio. E até para sair no condomínio é complicado. Então, nós, infelizmente, vemos essas coisas, né? Muitos abusadores, muita gente malvada, e a gente precisa realmente proteger os nossos filhos. A igreja é um momento em que as crianças se juntam. A igreja ajuda no relacionamento. Ensina as nossas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, a relacionarem-se uns com os outros. Não somos pessoas que têm dificuldade de se relacionar, porque nos relacionamos com as pessoas da igreja, porque crescemos juntos. Então, queridos, perseverar na comunhão, ser bênção na vida do teu irmão, perceber que Deus fala através do teu irmão. Quantas vezes Deus me deu resposta de oração? A gente estava numa roda de conversa, ninguém conhecia a minha aflição, ninguém sabia o que eu estava passando, e de repente um irmão falava alguma coisa e eu começava a prestar atenção. Opa, é para mim? E começava a ter ali a resposta da minha oração numa roda de conversa. Irmãos, a igreja, a comunhão, o ajuntamento é uma coisa abençoada. Deus é bom, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela vida da igreja. Na igreja, irmãos, eu tive avós. Meus avós morreram cedo. Mas eu tive avós na igreja que me aconselhavam com uma paciência, sabe aquela arrogância de adolescente? Santo Deus! Eu, olhando hoje, falei, não, eu cortava a cabeça desse cara. Mas elas me pastoreavam com uma serenidade. Eu ficava completamente desarmado, era muito amor. Tias, nossa, tremendo. A experiência de viver a igreja, a experiência, não tire isso do seu filho. Traga o seu filho à igreja. Traga o seu sobrinho à igreja. Traga o seu neto à igreja. Porque é na igreja que a gente é moldado. Na igreja a gente aprende. A igreja é um local de cura. É um local de ministração. É um local onde a presença de Deus é tremenda. Onde a palavra de Deus é exposta. E perseverar na comunhão é um desafio. Numa cultura intolerante, numa sociedade que se isola a cada dia. Se você está aqui e não está em igreja nenhuma, é uma ótima oportunidade. Fala hoje com o reverendo Aloysio e assume um compromisso com a igreja do Alvorada. Em terceiro lugar, queridos, eles perseveravam na oração. Eu sou apaixonado pela oração. O meu sonho é ver a igreja lotada num dia de oração. O
meu sonho é ver os crentes correndo para a igreja para orar. Porque orar implica em relacionar-se com Deus. Orar é uma disciplina espiritual em que nós nos relacionamos com Deus, oramos, ouvimos a voz de Deus através da palavra, ouvimos a voz de Deus quando silenciamos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus que fala conosco, o nosso Deus é um Deus que opera milagres, o nosso Deus é um Deus que se revela, o nosso Deus é um Deus que estende a mão sobre nós, o nosso Deus faz o nosso coração arder por causa da sua presença. Então, queridos, eu vejo com tristeza a reunião de oração, seja na célula, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, é o lugar menos frequentado. Eu ouvi de uma irmã muito amada, crente experiente, pastor, a reunião de oração é chata. Vocês imaginam como é que eu fiquei, não? Queridos, falar com Deus é tudo, menos chato. Falar com Deus é alguma coisa assim absolutamente significativa. O Deus de toda a terra, aquele que criou cada estrela, aquele que criou cada galáxia, aquele que criou o universo, ele se inclina para ouvir a minha oração. Ele diz que ele ouve. Quem é que tem esse privilégio? As pessoas não podem nem falar com o presidente, nem com o prefeito. Tem todo um protocolo, tem toda uma coisa muito complicada. Mas o nosso Deus, esteja você onde estiver, se você se voltar para Ele, Ele vai dizer, fala filho, o que te trouxe hoje aqui? É o nosso Deus, irmãos. Ele quer ouvir as nossas orações, Ele quer falar conosco, Ele quer se relacionar conosco. E igreja sem oração não vai à frente. Nós temos uma luta espiritual grande nesse país. Nós temos interesses enormes lutando pela governança do nosso país. E nós precisamos assumir a nossa posição na história bíblica, dentro da nossa cultura e do nosso tempo como igreja. Aonde está a voz profética da igreja? Aonde está a igreja quando situações importantes estão sendo discutidas? Aonde está a opinião da igreja? Nós estamos calados demais, irmãos. A igreja, nos 3 primeiros séculos, era uma igreja atraente, era uma igreja que era uma alternativa poderosa à cultura carnal e injusta do Império Romano. As pessoas olhavam para a igreja e até os inimigos diziam, admiro a determinação desse povo. Quando o Império Romano ele está ruindo, Constantino então traz a igreja, legaliza a igreja. A igreja até então era palha da sociedade, mas aí ele legaliza a igreja, coisa de 312 depois de Cristo. Teodósio, em 391, vai tornar a igreja a religião oficial do Império. E aí a igreja se institucionalizou. E aí a igreja se adequou à cultura desse mundo. E aí tivemos muitas mudanças até a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante houve o retorno à palavra. E aí nós caminhamos até o século XXI, onde as igrejas estão voltadas para si mesmas. São igrejas que desconhecem a palavra. As pessoas se dizem crentes, mas não conhecem a palavra. A gente parece que está falando a 7ª novidade.
A gente só está falando da palavra, que já está escrita há pelo menos uns 1.500 anos. Mas as pessoas não conhecem a palavra, as pessoas são superficiais, as pessoas se impressionam com aquilo que é exterior e elas ficam na superfície, elas não querem se aprofundar e conhecer a Deus de verdade, ter uma experiência com Deus pessoal e assim por diante. Que tipo de igreja Deus espera que sejamos? Uma igreja que siga Jesus de todo o coração. Uma igreja que tenha avidez por conhecer a palavra. Uma igreja que dobra os seus joelhos em oração e estremece a nossa sociedade. Precisamos de um povo que ora. A igreja está muito voltada para os seus próprios problemas, para as suas próprias denominações. Já passou da hora, irmãos, da gente colocar denominação no seu lugar. Somos servos de Jesus, somos igreja visível. E nos juntarmos, por que não? Cada um pode continuar se reunindo onde está, mas que nós tenhamos uma agenda de oração, que nós tenhamos uma agenda de pregação da palavra juntos. Batistas, pentecostais, metodistas, presbiterianos, comunidades, e sei lá mais o quê. Porque unidade é que Deus quer, unidade dos seus filhos. A gente cria barreiras, a gente impõe barreiras, quando a gente deveria estar unido como igreja. Irmãos, quantas igrejas tem um bairro como Barra da Tijuca, por exemplo? Se cada igreja fizesse a sua parte, só evangelizando os condomínios no seu entorno, a Barra da Tijuca estaria evangelizada. Quantas igrejas tem na freguesia, onde está a igreja que me atura com muita paciência? Né? Tem várias igrejas na freguesia. Se cada uma evangelizasse as ruas do seu entorno, eu tenho procurado fazer isso na minha igreja, a freguesia estaria evangelizada. Mas nós não nos unimos, nós queremos destaque, nós nos dividimos. Mas essa igreja, no seu início, ela nos mostra um amor tremendo por estar juntos, um amor tremendo pela doutrina, um amor tremendo pela palavra, um amor pela oração. Igreja que tem comunhão junto, é uma igreja que ora junto, é uma igreja que aprende junto, é uma igreja que cresce junto. E a gente vê como Atos dos Apóstolos narram um crescimento extraordinário da igreja. Então, filhos, que vocês sejam a igreja que Deus espera nesse tempo. Que vocês possam fazer grande diferença nesse lugar cheio de igreja, mas que vocês possam fazer grande diferença no poder do Espírito Santo de Deus, na orientação do Senhor. É o desejo do meu coração. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Neste momento nós vamos batizar algumas pessoas, alguns irmãos amados. Marcelo Daltro está com a lista. Marcelo, Gabi, Heitor, Melissa, batizados hoje. Amém. Alô, Melissa, Gabi, vocês com a gente. E eu iria fazer perguntas, buscando algumas perguntas que eu mesmo elaborei. A uma síntese que eu fiz aqui do nosso manual. Mas o presbítero Marcelo Daltro disse: não, use o manual. Porque hoje é um culto solene.
Essas expressões do manual são expressões solenes. Você pode usar algo assim muito coloquial. Usa o manual. E começou um pastor que diz, gente, eu vou usar o manual. Eu queria que vocês respondessem. Coração aberto. Vocês vão usar o manual. Credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Credes que as Escrituras Sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra? Confessais, fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena? Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Estais agora sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a viver em sintonia com as Escrituras? Sintonia com as Escrituras, ficou comigo. Prometeis que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Assim vocês podem e devem ser batizados. Eu terei o privilégio e a honra de batizá-los. O batismo é um meio de graça. Um dos dois sacramentos que encontramos na palavra de Deus. Doutor, Melissa, Gabi, quando somos batizados, somos também fortalecidos para a vida cristã, para seguir adiante, para falar acerca das excelências de Jesus, para construir lares abençoados e abençoadores. Vocês serão batizados e serão fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Irmão amado, neste momento eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus querido, que o Senhor conduza os passos do Heitor. Que o teu servo viva todos os dias sob o poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Melissa, irmã amada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Jesus querido, toma nas tuas mãos a vida da Melissa, que a tua filha viva sob o teu poder, que o Senhor guarde, Senhor Deus, a tua filha, a tua serva, e que com ela o Senhor guarde também todos os seus familiares. O lar de Melissa seja um lugar de paz, de alegria, que o Senhor esteja presente ali, em nome de Jesus, ó Deus. Gabi, irmã querida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, colocamos a vida da Gabi nas tuas mãos. Que a tua filha seja conduzida por ti. Que a Gabi viva todos os seus dias, ó Pai, sob o teu poder. Que ela construa uma vida bonita para a tua glória. Em nome de Jesus.
Você está feliz com a recepção desses novos membros? Levante uma de suas mãos. Ou as duas mãos. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Heitor, Gabi e Sinissa, pode ficar aqui, porque agora o Marcelo vai chamar aqueles que serão recebidos por jurisdição. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, esse momento é um momento precioso que a gente recebe irmãos de outras igrejas que resolveram congregar conosco aqui. Então eu vou chamar, está em ordem alfabética aqui, os irmãos que vão ser recebidos hoje como membros dessa igreja, junto com os nossos 3 aqui que já foram recebidos por batismo. Esses próximos serão recebidos por transferência de outra comunidade de fé. Caso o nome que eu não chame aqui nesse momento não esteja presente, ele poderá ser recebido no dia 2 de fevereiro. Já tem uma pessoa para ser recebido dia 2. Nós não podemos receber aqui alguém que não veio à frente e não fez seus compromissos com a comunidade. Tá bom? Então vou chamar, por favor, quem for sendo chamado, levante e venha aqui para frente para ser conhecido da comunidade. Vai receber um abraço do pastor aqui. Então venha direto com o pastor. Depois se posicione ao lado. Adriana Santos de Oliveira. Aí, Adriel Luiz Rabelo de Oliveira. Alessandra Constança da Silva Schmidt. Ana Paula Salles Paulino. A Paula está aí? Está ali. Andressa Martins. Ângela, abraço do pastor, minha irmã. Ângela Maria Eusébio Machado. Ângela Maria. Carlos Henrique Lousada. Selma Aparecida de Siqueira Vilas Boas. Selma está aí? Conceição Rezende Norton. Cadê Conceição? Conceição, que bênção, você está podendo estar conosco aqui. Vou colocar a Conceição em oração, porque ela vai se submeter a uma cirurgia e Deus vai abençoar no nome de Jesus. Daniela Fiametta Paola Bertolini. Aí a Daniela. Diego Santos Blanco. Donato Alexandre Gomes Aranda. Dulceia da Silva. Helenice Fernandes de Sá Oliveira. Helenice. Helenice. Elisa Monteiro. Elisa Monteiro.
Eric Pereira de Almeida. Agora o pessoal pode ficar aqui, ó, Eric. Vai ocupando o espaço aqui da esquerda. Fátima Branco Moreira Ferreira. Fernanda Carolina Furtado Otum de Melo. Fernanda, está aí? Flávia Franco Caetano de Campos. Gabriel Mateus Lopes Leta. Gisele Davi Santos. Juliano Rit Neto. Jeane Lopes Costa. José Eduardo Tinoco Paladino. Rialda Lopes de Almeida. A Rialda está na Espanha. Juliano. Gisele. Gabriel, chamei. Enquanto ficou longo, meu irmão foi ali rapidinho. Desculpa. Então tá aqui, já botei que está presente. Pode ficar ali com os irmãos. Juliano e Gisele. Juliano e Gisele, porque eles estão na Itália e disseram que participariam do culto pela internet. Então, sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana na Alvorada. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E aqui Alda, Espanha. Rialda, irmã querida do coração, que Deus te abençoe e guarde. Seja bem-vinda à Igreja Presbiteriana Alvorada. E viva a tecnologia! Maite Santos Blanco. Marco Aurélio Leta. Marco Aurélio está aí? Marco Aurélio Leta. Maria Célia Lousada. Maria Regina Lopes Leta. Paula Fernandes Machado. Paula Fernandes Machado. Robson de Souza Monteiro. Nossa, fica do lado da Elisa lá. Rosilene Rosa Cunha. Saulo Gonçalves de Oliveira. Está tocando ali. Vamos perder agora o Saulo rapidinho ali. Mas Saulo, vem aqui para frente, Saulo. Você participar aqui com todo mundo. Sueli Pamela Alves. Sueli Garcia Bento Duarte. Isinere de Souza. Estamos chegando ao fim, meus irmãos. A lista. Thalita Paulo Mendes.
Thalita Paulo Mendes. Vanessa Santoro da Silva Schmidt. Vera Lúcia da Fonseca desculpa. Vera Lúcia da Fonseca Patrício. A Verinha. Só para vocês entenderem, nós, Verinha, já participou de muitas viagens missionárias com a gente, muitas viagens. Nós estivemos fora do Brasil, em vários estados aqui brasileiros. A Verinha é uma missionária do Senhor. Verinha aqui, ó. Aqui, ó. A Thalita tá aí, Thalita Mendes. Tá vindo? Ah, tá. Ela estava sentadinha ali. Enquanto a dona Thalita vem, a Zodi Rodrigues Santos. Pastor, devolvo a palavra. Esses são os irmãos que vão ser recebidos hoje pela igreja, como membros novos da comunidade de fé. Vocês são bem-vindos à Igreja Presbiteriana Alvorada. Jesus, eu não vou pregar. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é a igreja de Jesus. O próprio Cristo, por meio do seu Espírito, esse Espírito missionário, a terceira pessoa da Trindade, atua no mundo para promover o surgimento de igrejas locais. E a Igreja Presbiteriana Alvorada resulta da ação de Deus. Isso aqui é obra de Deus, fruto do mover do Espírito Santo. E nós queremos seguir adiante, pregando o Evangelho, crendo de coração que homens e mulheres serão transformados pelo poder de Deus. Queremos discipular aqueles que foram chamados por Deus à salvação, para que nós cristãos nos tornemos pessoas mais maduras na fé. Também queremos atuar no mundo visando o plantio de novas igrejas locais. Desde Atos, o reino de Deus vem se expandindo por meio do plantio de novas igrejas locais. Então nós queremos plantar novas igrejas. E queremos atuar no mundo da vida para promover uma cultura de solidariedade, compaixão, uma cultura marcada pelo intercuidado no mundo, caracterizado pelo descuido e pela indiferença. Então vocês estão vindo para uma igreja que possui essas ênfases. E nós queremos caminhar juntos para realizar essas coisas sob o poder do Espírito Santo. Amém. Para a glória de Deus. Sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Alvorada. Vamos fazer uma oração agora. Vou pedir ao pastor Tiago, faça oração, Tiago. Orando a Deus. Pai querido, que dia feliz. Senhor, nosso coração está em festa. Obrigado, Senhor, por cada um desses amados que aqui estão. Senhor querido, obrigado porque Tu conduziu a cada um, Senhor, a esta igreja.
obrigado, Senhor, porque eles são objeto do teu amor. Pai, que aqui eles se sintam amados, que eles sejam edificados na palavra. Senhor, que eles se sintam em família, que frutifiquem para a glória do teu santo nome. Nós recebemos esses irmãos com alegria e com muita gratidão ao nosso coração. Muita gratidão a ti, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos queridos, que alegria, né? Um dia histórico para todos nós. Eu anseio, a minha oração, o meu desejo é que a Igreja Presbiteriana da Alvorada, em dias de teologia secularizada, em dias de esvaziamento dos símbolos cristãos, em dias de politizar a mensagem, que essa igreja esteja ancorada na verdade. Amém. Essa igreja seja conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo seja a maior influência dessa igreja. O Espírito Santo não é um líquido, não é uma energia, é uma pessoa. Essa pessoa bendita se faça presente, ela molde o nosso coração à semelhança de Cristo, que todos os passos da igreja sejam tomados sob a influência dessa pessoa bendita. Que essa igreja seja uma igreja que se ama. Que a liderança da igreja seja, nas vossas aflições, pessoas. Não problemas a serem resolvidos. Que a igreja veja nos seus líderes pessoas. E não a mera religiosidade que está sobre eles. Essa igreja se ame. E assim revele Cristo da forma mais bela possível. Amém. Pois bem, dando continuidade à liturgia imposta pela Constituição da Igreja, eu gostaria de apenas dar base aos irmãos constitucional sobre o que nós estamos fazendo, que continuaremos a fazer. Então, no capítulo 16 da Constituição da Igreja, capítulo 41, diz assim: no dia, hora e local fixados, a comissão reunir-se-á novamente e depois da abertura dos trabalhos, com oração, leitura e aprovação da ata anterior, passará a solenidade da organização conforme o programa. Parágrafo único. Dadas as instruções necessárias referentes aos deveres de uma igreja e declarados todos os passos até então seguidos para a organização da nova entidade eclesiástica, o ministro que presidir ao culto convidará os membros da nova comunidade a assumirem diante de Deus o compromisso de praxe. Pois bem, passo a ler aqui o documento que diz: ao organizar-se em igreja, uma comunidade deve entender que passa a ser corpo de Cristo. Igreja visível, composta por todos os seus membros. Ela deve ser obediente a Deus pelo cumprimento fiel das Escrituras na regra de fé e prática. A igreja, como corpo de Cristo, deve andar no Espírito Santo, sendo sua vida marcada pelo fruto do Espírito e servir uns aos outros através dos dons do Espírito, esforçando-se por manter a unidade do Espírito, onde cada um caminha no amor uns para com os outros. A igreja deve caminhar e desenvolver a sua salvação na direção de parecer-se cada vez mais com o Senhor Jesus, proclamando a palavra da salvação com todas as pessoas, em todo o tempo e em todos os lugares. Como Igreja Presbiteriana do Brasil, deve subscrever integralmente os símbolos de fé da IPB, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos breve e maior. Submeter-se ao conselho da igreja, ao seu pastor, presidente do conselho e a todos os oficiais eleitos, ordenados e empossados na comunidade, enquanto estes mantiverem-se fiéis às Escrituras. A comunidade tem um compromisso bíblico
do sustento financeiro da igreja com seus dízimos e ofertas regulares. Devem apoiar todos os projetos da igreja com seu empenho, presença, talentos e dons. Pois bem, queridos, diante disso, eu convido a igreja a se pôr de pé. Eu haverei de indagar a igreja. Peço que os irmãos respondam com coração e de modo apaixonado. Em tom solene, gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Igreja da Alvorada, como Igreja Presbiteriana da Alvorada, vocês prometem honrar a Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, a Deus Filho, nosso único Senhor e Salvador, ao Deus Espírito Santo com adoração, obediência e fé numa vida segundo as Escrituras Sagradas? Sim! Como Igreja Presbiteriana da Alvorada, vocês prometem seguir a Jesus fielmente como corpo cuja cabeça é Cristo, suportando uns aos outros em amor? Sim! Como Igreja da Alvorada, vocês prometem respeitar e obedecer às autoridades constituídas nessa comunidade, caminhando em unidade enquanto esta liderança for fiel às Escrituras? Sim! Como Igreja Presbiteriana da Alvorada, vocês prometem sustentar esta comunidade cristã com a presença, trabalho, compromisso e sustento através dos dízimos e ofertas regulares, para que a mesma possa promover a expansão do reino de Deus nesse lugar? Sim! Amém? Bom, queridos, diante da vossa resposta, gostaria de fazer uma declaração. Na autoridade de comissão organizadora desta igreja, nomeada pelo presbitério de Jacarepaguá em sua 10ª reunião ordinária, declaro organizada a Igreja Presbiteriana da Alvorada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eu tenho certeza que os anjos celebram isso com a gente. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome de Deus. Eu gostaria de chamar o pastor Jean. Estava aqui. Teve que pregar, tá vendo? Pastor tem que pregar, não tem jeito. Pastor, alguns pastores eu não conheço o nome. Poderia indicar um? Pastor Alexandre. Então, por favor, nos conduz a oração nesse momento de tanta alegria. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, entregamos as nossas vidas em Teu altar. Entregamos, Senhor, esse momento maravilhoso, propiciado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, que unge a igreja. Unja, Senhor, os nossos lábios, os nossos corações, para que a região da Barra da Tijuca seja permeada pelo Teu amor. Assim, ó Deus, como o apóstolo Paulo, que um dia foi falar num lugar totalmente desconhecido, rodeado por sábios, mas sábios desse mundo, mas que ali, ao receber a instrução dos altos céus, pôde confundir a mente daqueles homens, que se entendiam sábios, mas a partir da unção do Teu Espírito, pôde falar de um Deus vivo, não de vãs filosofias, mas de um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus cujo amor é doce, é amável. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos encha de energia, de força, de ânimo, para que com, ó Deus, a força do Espírito Santo possamos pregar o Teu Evangelho, para que a Barra da Tijuca, aqui no bairro da Alvorada, possa conhecer e reconhecer o Teu reino através desta igreja. Abençoe o anjo desta igreja, o pastor Aloísio. Que o Senhor continue a guiar o Teu servo, a sua família, a sua esposa aqui presente, seus filhos. Ó Deus, dê unção cada vez mais, abertura de mente renovada ao Teu servo, o Teu servo que tanto Te ama, que tanto prega o Teu Evangelho por todos os lugares. Dê força, ó Deus, saúde, para que o Teu servo continue a pregar com amor, com esse sorriso nos lábios, com essa fé, com essa unção do Teu Espírito. Nós nos entregamos a Deus em oração,
em culto, que esse culto seja de fato um culto vivo, santo, um sacrifício vivo, agradável a Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Queridos, Pastor Luiz, um grande vacilo aqui comigo. No início desse grupo maravilhoso, eu falei que assim, nós somos simples e nós íamos fazer uma coisa assim, não acompanhando o manual presbiteriano, que eu gosto dele pra caramba, eu estudo, leio. Aí eu fiz usando o tipo de humildade de Jesus. Aí ele vem aqui na hora do batismo e fala assim: eu como pastor obediente, você que... Aí eu falei assim, 1-0 para você. Então vai ficar 1-1 agora, que eu agora estou diante da igreja, vou ficar 1-1. E se a irmã Rosa, cadê a irmã Rosa? Irmã do pastor Luiz. Aí ela veio se apresentar a mim, eu e o pastor Murilo, eu sou irmã Rosa, eu sou irmã do pastor Luiz. Aí eu falei para ela assim: irmã, marido, amigo a gente escolhe, mas irmão que Deus manda, então você tem que curar. Então tá 1-1 agora. Brincadeiras à parte, vamos voltar à seriedade. É só porque o Luiz é um amigo, carinho, apesar do nosso pouco relacionamento e pouco tempo de conhecimento, eu já posso brincar com ele e dizer que eu te amo. Queridos, esse momento que me foi outorgado, com muita honra, por fazer parte do presbitério de Jacarepaguá. Eu vim ano passado para o presbitério de Jacarepaguá, mas éramos do presbitério de Niterói, e Deus direcionou que nós viéssemos para cá. E a gente tem feito bons amigos, e Deus tem falado no meu coração através de homens de Deus. Esse momento é um momento de ordenação. A igreja presbiteriana Alvorada já está consagrada, já faz parte do presbitério, a partir da 10ª reunião ordinária que nós tivemos em dezembro, mas existe uma outra coisa que nós precisamos fazer aqui essa noite. Eu queria convidar, o irmão Marcelo já foi ordenado presbítero, mas eu queria te chamar novamente, por favor. E precisam ser ordenados hoje, e que vocês os abençoem. Rússel da Silva Ribeiro, Alexandre Rosa Cunha. Vou pedir que vocês fiquem aqui, por favor, na frente, por gentileza. Esses irmãos são... Fica aqui. Aqui. Ali. E os diáconos dessa igreja hoje, que foram ordenados, que foram escolhidos, Deus assim os chamou. Paulo Rogério Soares Lourenço. Aqui, por favor. Cláudio Gripe de Castro. Carlos Toniato. Vamos do serviço. Nelson Petit. Esse é o nome do carro, vem. Nelson. Depois você me ensina a falar o teu nome. Marcelo Fernandes Lemos. Mais fácil, esse é brasileiro. Deus os abençoe. Meus irmãos, eu tive essa semana com um prefeito, ele da minha cidade, na Baixada Fluminense, e ele foi vereador comigo. Nós fomos vereadores juntos. Aí nós larguei a política, me converti, falei, não quero mais saber disso. E eu encontrei com ele sexta-feira e ele falou assim: Murilo, você vai ser candidato a vereador de novo. Eu falei para ele assim: Boston, eu sou ministro, você quer me rebaixar? Estou fora. Então,
por causa dessa autoridade que Deus me deu como ministro do Evangelho, eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Irmãos presbíteros e diáconos, eu vou seguir o manual, tá? Irmãos presbíteros e diáconos, vocês creem na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, na sua integridade, inspirada por Deus, inerrante, tendo-a como regra de fé e de prática de vida? Sim. Olhando quem fala não, tá bom? Como oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, vocês prometem obedecer fielmente à Constituição da IPB, bem como seus símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve Maior da Igreja? Sim. Como oficiais eleitos por esta comunidade, vocês prometem cumprir com zelo e fidelidade seu ofício? Sim. Prometem manter e promover a paz na comunidade, a unidade, a pureza, edificando a igreja em amor? Sim. Deus é bom. O pastor Tiago fez uma pergunta para a igreja e eu queria que vocês ficassem, por favor, de pé, por gentileza. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Já perguntou, mas nós queremos sacramentar isso nesse momento, para que eles possam ouvir. Uma coisa é um pastor fazer uma pergunta à igreja, outra coisa é eles ouvirem que vocês vão responder. Vocês, Igreja Presbiteriana da Alvorada, comprometem-se a reconhecer os oficiais eleitos e prometem, diante de Deus, tributar-lhes o respeito e a obediência a quem tem direito de acordo com as Escrituras Sagradas? Sim. Olhem para lá aí. Sim. Igreja Presbiteriana da Alvorada, comprometem-se a reconhecer os oficiais eleitos e prometem, diante de Deus, tributar-lhes o respeito e a obediência a quem tem direito de acordo com as Escrituras Sagradas? Sim. Meus irmãos, vocês não é fardo, é bênção de Deus. Amém. Pastor sofre, diácono sofre, presbítero sofre. Tem até piadinha com o diácono, né? Depois ele fugirá de vós. Mas nós vamos respeitá-los como homens de Deus, como homens que podem puxar a nossa orelha quando a gente joga o papel no chão, como homens que cuidam da casa do Senhor. Eu vou convidar, por favor, pastor. Não, você. Esse seu nome é Miguel Pereira. Pastor Adriano de Miguel Pereira. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Bom estarmos aqui, Senhor, nesse começo de noite tão maravilhoso, sabendo que é o Senhor que escolhe os líderes da tua igreja. Ó Deus, e nessa noite, quis o Senhor, Pai, eleger esses homens, presbíteros e diáconos da igreja do Senhor. Deus, e nesse momento nós os abençoamos. Deus, derrama, Deus, o teu Espírito Santo, a vida de cada um segundo os seus ofícios. Ó Deus, que eles sejam, Deus, ó Pai, nessa noite, mais capacitados, mais preparados, Deus, para servir ao Senhor. Ó Deus, que seja assim. E cremos, Deus, que essa igreja há de crescer, que essa igreja, Deus, há de prosperar, frutificar para o louvor da tua glória. Deus, abençoe essa liderança, abençoe essa igreja, esse presbitério, em nome de Jesus. Amém. Fazer mais. O reverendo César puxa minha orelha sempre. Minha irmã, a Sonilda, tem 3 mulheres que sofreram na história da humanidade: Maria, mãe de Jesus, Madre Teresa de Calcutá e Sonilda. Porque o que esse homem faz que puxa minha orelha, não tem jeito.
Mas ele puxou de novo e eu aceito, porque é um conselheiro. Em casa quem puxa a orelha é ela. O sofredor sou eu. Queridos, nós precisamos fazer o que eu não fiz. Marcelo não, você, só os dois, por favor. Pastor Tiago. Os diáconos já foram ordenados, eles só vão ser investidos no trabalho nesta comunidade, e o presbítero Marcelo também já é ordenado e vai ser apenas investido. Os nossos irmãos que não foram ordenados, eu peço que se ajoelhem aí, peço aos presbíteros presentes que venham pôr as mãos e os pastores também. Vão ser muitas mãos, né? Pai Santo, obrigado por esses irmãos amados que disseram sim à tua vocação, à tua convocação. Agora, amado, que eles sejam capacitados por ti. Teu Espírito lhes dê porção dobrada. Senhor, que sejam sábios nas decisões, que sejam conciliares nas decisões. A Deus amado, que tu os guies, Senhor, de tal forma que tua igreja sempre, Senhor, seja saudável. Goze sempre de saúde. Ó Deus, nós abençoamos esses irmãos como presbíteros da Igreja Presbiteriana da Alvorada. Que eles representem braço teu, Senhor, nessa igreja e nessa terra. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Chegar aqui aí. Irmãos, presbíteros e diáconos, declaro ordenados e investidos para o trabalho do Senhor nesta igreja. Aleluia! E vocês têm um mandato de 5 anos, começando em 26 de janeiro de 2020 e indo até 26 de janeiro de 2025. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sirvam com fidelidade, cheios do Espírito Santo nesta igreja. Amém? Deus abençoe. Podem sentar. Os
Irmãos, ore pelo pastor de vocês. Honrem esse homem de Deus. Toda a carta aos Hebreus de honra é aquele que cuida das ovelhas, aquele que se dá pelas ovelhas, aquele que ensina, chora junto, se alegra. Então, honrem esse homem, honrem ele, porque a nossa luta é bastante grande, espiritualmente falando, e nós precisamos de oração da igreja. Então, terceiro pela igreja, terceiro pela família dele, sejam pessoas compreensivas, amorosas, as duas de vocês, porque é muito agradável diante de Deus. Eles que percebem que o pastor que caminha dando a Deus de companhia, e Deus possa tomar muito nessa nova igreja que ele é organizado. Vamos orar pela família, vai fazer a oração do passo. Estenda sua mão. Paizinho, te damos graças, Senhor, por esse momento. O Senhor tem escolhido, Senhor, esse homem tão simples para essa obra tão engenhosa, Senhor. O capacita, Senhor. Dá visões, Senhor. Direção. Espírito Santo, o Senhor vem iluminar ele, a sua equipe, Senhor, que venha se conhecer na Alvorada, na Barra da Tijuca, e até onde o Senhor leva eles para a glória, honra e louvor do seu nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o teu filho hoje está sendo mostrado ao pastor dessa igreja, ao líder, a cuidar dessas ovelhas que aqui estão, Senhor, nesta noite. Obrigado pela vida do nosso amigo. Senhor, ser com ele, com sua esposa, com seus filhos, com os filhos aqui. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Luiz, como a comissão organizadora, a igreja presbiteriana do Guará, e eu quero mostrar esta igreja, a pastoreá-la, no ano de 2020, o nome designado do ministério da pastoreada, a palavra é sua, tá? A organizadora termina esse trabalho aqui. Sabe, tempo, não se preocupa, que é importante os filhos, reais, a força, faz parte da nós estamos fazendo aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu costumo ter na nossa igreja de amigos. Todos os pastores que estão aqui são meus amigos. Vamos passar por aqui, pegar a sua igreja. Mas eu quero dizer que é uma honra, Deus conosco, Deus especial. Nós organizamos essa igreja para a glória de Deus. São Deus, amigos, amados do coração. Todos vocês também. Pastor Francisco, eles vieram de Itaboraí, André e Serginho, vieram de Gambeira, irmãos amados, os lugares que estão aqui, minha família que está aqui. Então, eu louvo a Deus por todos vocês. A Alvorada não é uma igreja perfeita, porque os líderes vão responder,
mas eu desejo, sob o poder do Espírito Santo, proclamar o Evangelho da Graça. Com a vontade, até aquele dia que Deus haverá de trocar a nossa cruz por uma cruz. Amém. Falta uma parte. Porque eu vou